Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém? Como é que está sendo a semana de vocês? Está boa? Graças a Deus, está boa, não está? Deus é muito bom e nós estamos felizes, alegres com o Senhor. Vamos lá então, queridos, na Bíblia Sagrada, Números capítulo 33, é a nossa leitura de hoje, onde nós vamos ver o registro das jornadas de Israel, desde que eles saíram do Egito até agora. Agora eles estão de frente para o Rio Jordão, e Deus agora está dando para eles as últimas instruções. Deus está trazendo à memória deles os caminhos que eles passaram. Na verdade, isso aqui é um registro, E aí, logo em seguida, Deus já vai estabelecer, para eles como eles devem entrar, como eles devem conquistar a terra de Canaã, propriamente dita. Diz assim, Números 33: Estas são as jornadas dos filhos de Israel. Percorreram segundo os seus exércitos, desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. São estas as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte à Páscoa, os filhos de Israel saíram triunfantes aos olhos de todos os egípcios, que ficaram sepultando os seus primogênitos, a quem o Senhor tinha ferido entre eles. Assim o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Partindo os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Partindo de Sucote, acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. Partindo de Etã, voltaram a Pinhairote, que está em frente a Baal-Zefon, e se acamparam diante de Migdol. Partindo de Pinhairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã e se acamparam em Mara. Partindo de Mara vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam ali. Partindo de Elim, acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partindo do Mar Vermelho, acamparam-se no deserto de Sim. Partindo do deserto de Sim, acamparam-se em Doficá. Partindo de Doficá, acamparam-se em Alus. Partindo de Alus, acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para beber. Partindo de Refidim, acamparam-se no deserto de Sinai. Partindo do deserto de Sinai, acamparam-se em Quibrote e Atavá. Partindo de Quibrote e Atavá, acamparam-se em Azerote. Partindo de Azerote, acamparam-se em Ritimá. Partindo de Ritimá, acamparam-se em Rimon-Pérez. Partindo de Rimon-Pérez, acamparam-se em Limna. Partindo de Libna, acamparam-se em Rissa. Partindo de Rissa, acamparam-se em Quelata. Partindo de Quelata, acamparam-se no monte Zefé. Partindo do monte Zefé, acamparam-se em Arada. Partindo de Arada, acamparam-se em Maquelote. E partindo de Maquelote, acamparam-se em Taate. Partindo de Taate, acamparam-se em Tara. Partindo de Tara, acamparam-se em Miticá. Partindo de Miticá, acamparam-se em Asmona. Partindo de Asmona, acamparam-se em Moserote. Partindo de Moserote, acamparam-se em Bene-Jaacã. Partindo de Bene-Jaacã, acamparam-se em Or, Agidgade. Partindo de Or, Agidgade, acamparam-se em Jotibata. Partindo de Jotibata, acamparam-se em Abrona. Partindo de Abrona, acamparam-se em Ezion-Geber. Partindo de Ezion-Geber, acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partindo de Cádiz, acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali no 5º mês, no ano 40º da saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. O rei de Arade, cananeu, que habitava no Neguebe, soube que chegaram os filhos de Israel. Partindo de monte Or, acamparam-se em Zalmona. Partindo de Zalmona, acamparam-se em Punon. Partindo de Punon, acamparam-se em Obote. Partindo de Obote, acamparam-se em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partindo de Ije-Abarim, acamparam-se em Dibongade. Partindo de Dibongade, acamparam-se em Almon de Blataim. Partindo de Almon de Blataim, acamparam-se nos montes de Abarim, em frente de Nebo. Partindo dos montes de Abarim, acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Disse o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
Quando houveres atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as suas imagens esculpidas, todas as suas imagens de fundição, e demolireis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei esta terra para possuíres. Por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Ao mais numeroso dareis herança maior, e ao menos numeroso dareis herança menor. Onde a sorte cair para alguém, aí será a sua herança. Segundo as tribos de vossos pais tomareis as heranças. Se, porém, não expulsardes os moradores da terra diante de vós, os que deixardes entre vós, entre eles, vos serão por farpas nos vossos olhos e por espinhos nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós conforme como pensei fazer a eles. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos nos unirmos para o estudo da Tua Palavra. Eu de mim mesmo não posso, Senhor, dar nada, nem oferecer nada para essas ovelhas do Senhor, mas o Senhor é o bom pastor, e eu peço ao Senhor que enquanto eu estiver falando aqui na frente, o Teu Espírito Santo fale em cada coração, o Teu Espírito Santo nos conduza pela verdade, que é a Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, aumenta-nos o desejo de conhecer a Tua Palavra, aumenta-nos o desejo de conhecer ao Senhor através da Palavra. Obrigado, Deus, nós precisamos da Tua ajuda e somos agradecidos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Bem, é um texto de leitura, né? Aqui a maior parte dele está falando para nós, aliás, de locais onde Israel repousou, onde Israel partiu. Não conta quanto tempo eles ficaram em cada lugar desse, mas na verdade eu contei, só neste capítulo, são 42 vezes que Israel acampou e que Israel saiu, né? E a gente sabe que nós já estudamos a Bíblia, né, nos livros anteriores, que todas essas saídas eram ordenadas por Deus, né? Deus mandava o povo levantar e sair, e depois Deus mandava o povo acampar, e eles ficavam ali, eles ficavam às vezes de uma pernoite, às vezes eles ficavam dias e muito tempo, isso nós já estudamos na palavra. Aqui eu contei 42 vezes, mas na verdade existe um detalhe. Esse texto aqui, eu coloquei ele para nós, não é uma repetição de todas as jornadas, tem momentos que não estão registrados aqui. Na verdade, a gente vai ver que o propósito aqui não é trazer um registro histórico e nem um registro geográfico, né, dos locais onde Israel parou. Mas na verdade Deus está trazendo a memória deles, trazendo a lembrança deles, esses momentos, e na verdade são momentos que vão anteceder a travessia do Rio Jordão. E logo depois que eles atravessarem, eles vão dar de cara com uma barreira. Quem lembra qual é a barreira? Assim que eles atravessarem, o que eles vão encontrar lá do outro lado? Quem lembra? Eles vão encontrar, na verdade, sim, cidade fortificada, Jericó. Tá, irmãos? É assim que entrar lá, eles já vão encontrar barreira. Então Deus aqui faz uma lembrança, uma recordação. Os irmãos mais curiosos, talvez que leram e lembraram, peraí, mas isso não consegue, não confere com o livro de Êxodo, não confere mesmo. Parte sim, outra parte não. Confere direitinho que ele sai de Ramsés e tal, as jornadas dele. Mas tem uma boa parte que não fica registrada aqui, tá bom? Então esse capítulo narra a jornada de Israel desde a saída do Egito e até o momento em que eles estão, né, claro, em frente ao Rio Jordão, mas não repete a lista do livro de Êxodo, por ser uma narrativa de cunho espiritual e não geográfico ou histórico. Essa narrativa traria à memória do povo o poder de Deus, pouco antes da posse da terra. Se for notar bem, se você entrar na viagem de Israel e estar com eles ali agora, vocês vão ver que na verdade eles vão ter um grande desafio, que é atravessar o rio, e logo na frente eles vão começar a tomar posse da terra. Eu queria que vocês imaginassem essa geração, né? Nós estamos vendo o registro que quando Arão morreu, já tinha 40 anos que o povo andava pelo deserto, e eles ainda não entraram na terra prometida. Morreram todos que tinham 20 anos para cima, está ficando só Josué e Caleb, Moisés ainda está vivo, vai morrer.
esses meninos agora que vão entrar na terra, eram os que tinham de menos de 20 anos naquela época. Então, veja bem, eles estão caminhando com esse negócio na cabeça, nós vamos tomar posse de uma terra, nós vamos enfrentar um povo, e agora Deus aqui está trazendo a memória deles, porque certamente eram muito meninos quando saíram. Imagina se você tinha menos de 20 anos naquela época, então quer dizer que eles eram bem novinhos. Então os meninos não viveram tudo que os pais deles viveram, tá? Certamente na travessia do Mar Vermelho, né? Misericórdia, né? A gente sabe que na travessia do Mar Vermelho, onde estavam aqueles meninos? Muitos deles nasceram no deserto, certamente. Então, aqui Deus está trazendo na memória deles essas jornadas. E veja que não tem nem detalhes, né, sobre cada jornada. A gente sabe que Cádiz era o lugar onde, Cádiz Barneia, por exemplo, nós lemos aqui, é o lugar onde Josué e os outros foram enviados para poder espiar a terra. A gente sabe tudo isso, a gente sabe porque nós estudamos. E essa meninada sabe também porque ouviram, não porque certamente passaram, todos eles passaram. Então, se você andar com a viagem com eles, agora você vê que você está diante de um desafio, que você foi preparado para ele, mas não tanto quanto a geração que morreu, porque a geração que morreu, morreu homem de toda a idade, tinha homem de toda a idade, acima de 20, eles viram a travessia do Mar Vermelho, viram muitas coisas que Deus fez, viu Deus operando dentro do Egito com eles, né? Mas não tinha ninguém da época de José, porque na verdade esse cara escravo com 400 anos, né? Um pouco mais do que isso, então ninguém vivia aquele tempo mais. Mas se fosse na época, se fosse o mesmo limite de vida da época de Noé, por exemplo, eles tinham visto tudo. Tudo, na verdade, que Deus fez. Porém, a gente sabe que não, a idade dos homens diminuiu. A gente vê aqui, por exemplo, que o registro da idade de Arão, por exemplo, são 123 anos. Então, ninguém daquela época de José estava ali. Mas, na verdade, eles viram aquele processo antes da saída e da saída do Egito. Irmãos, e certamente o propósito de Deus era que todo aquele povo que viu as 10 pragas no Egito entrasse na terra, mas na verdade daquela turma a gente sabe que só vai entrar 2 daquela turma que viu as 10 pragas. Aí eu fico imaginando o privilégio que Deus deu a Caleb e a Josué, e Deus queria dar esse privilégio para todos eles, mas não pôde, né? Até Moisés foi impedido de entrar. A incredulidade do povo, tem gente que pensa, irmão, que um líder não é tentado, um líder é tentado. A incredulidade do povo de Israel fez Moisés tomar aquela atitude impensada, né, na questão da rocha, e fez o que Deus fez com ele, proibindo ele de entrar. Então o líder, ele sofre o peso. Não estou falando de salvação, não. Nós estamos falando de bênçãos, hein? Até um homem que a Bíblia diz que não existia homem mais manso que Moisés na terra. E ele provou falta de mansidão ainda ali. Ali, se ele fosse um pouquinho mais manso, talvez ele teria conseguido. A gente sabe disso. Isso é para provar que não tem homem perfeito, provar a medida da justiça de Deus, né, do propósito de Deus. Então eu quero que vocês pensem assim, imaginou que Josué e Caleb viram as 10 pragas, as pragas no Egito, viu aquele procedimento todo, e agora eles vão entrar do outro lado, só os 2, os menininhos certamente não viram. Então a gente precisa desse cuidado, ter esse cuidado. Então esse registro aqui, irmãos, olha, é um livro de registro, como eu falei para vocês, de leitura, né? Sem muito, eu não vou voltar aqui nessas paradas, bem que eu quis voltar. Eu pensei, nossa Deus, eu podia voltar em cada parada, mas aí são 42 registradas aqui. Eu pensei assim, a gente ia voltar nelas, né? Existem uns pontos importantes dessas paradas, a gente sabe. Mas vocês vão entender uma coisa, lá na frente eu coloco isso. O motivo desse registro é que certamente em cada parada dessa, principalmente as paradas que os meninos viveram, alguma coisa ia vir na memória deles. E Deus, na verdade, talvez queria trazer na memória dele. Por isso que Jesus pediu que celebrasse a ceia, lembrasse da morte dele até que ele venha. Traz algo na nossa memória quando a gente começa a buscar na história. Por exemplo, eu tenho no meu computador marcado todos os lugares que eu morei até hoje. Todos eles, todos. Mesmo os que eu não me lembro. Por exemplo, eu nasci numa roça, dali eu mudei com um ano novinho para Valadares e fui mudando. Eu tenho todos eles. E você sabia que de vez em quando a minha cabeça está livre de tudo, eu não tenho o que está pressionando a minha cabeça, eu costumo ler os lugares onde eu morei e me vem à memória muitos acontecimentos, tanto bons quanto ruins. Tem uns que eu paro, opa, eu lembro aqui, meu pai morreu. Opa, aqui, minha avó morreu.
né? Lá nos Estados Unidos, na casa tal. Só marco o lugar, entendeu? Só marco o lugar. Mais nada, não tem mais nada. Por quê? E eu vejo que o grande propósito de Deus aqui não é geográfico nem histórico, senão ele ia repetir exatamente como está em Êxodo. Como ele não repetiu, eu sinto que há no propósito de Deus trazer à memória deles fatos e acontecimentos, bons e ruins. Teve lugares aqui que Deus matou multidão. Teve lugar aqui que Deus proveu água, teve lugar aqui que Deus proveu comida, teve lugar aqui que Deus proveu livramento, vitória, nós vimos recentemente contra os midianitas. Então Deus o tempo todo, irmãos, provoca isso em nós, e a gente precisa entender que isso faz bem para a nossa vida espiritual. Lembrar os nossos contatos, a nossa experiência com Deus, vão nos fortalecer na fé e vão nos distanciar cada vez mais do inimigo que tenta contra nossas almas. Quanto mais experiência você tiver com Deus, mais fortalecido você vai ser na fé. E quanto mais você conseguir ver Deus nos momentos da sua vida operando, seja te livrando, ou seja até te abandonando, quanto mais você tiver esses momentos de trazer a memória, mais fortalecido você vai estar. Até mesmo porque vai ter um tempo que você vai começar a perder memória. Você sabe que você vai começar a perder memória? Hoje, depois daquela conversa nossa, Cláudio, eu fiquei pensando, meu Deus, a maior parte de nós também vai ficar com a memória fraquinha e vai perdendo a memória. Então, quanto mais você esforçar sua mente para lembrar dessas experiências com Deus, melhor para você. Vai chegar um dia, igual Jesus disse para Pedro, olha Pedro, vai chegar um dia que você não vai ter força para andar nem para um lugar nem para o outro, eles vão te pegar pela mão, te levar onde eles quiserem, e essa é a realidade nossa. Então tá, irmãos, eu vejo isso não é que Deus, não é que a Bíblia tem que explicar nada, mas eu vejo um motivo para não estar um registro exatamente como está lá, por isso, tá? Se você quiser, você pode pegar o livro de Êxodo, desde a saída do Egito, e você vai anotar as saídas. Saiu de Ramsés, foi em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Uma leiturinha assim, você consegue, basta ter tempo. Agora, em cada uma das 42 vezes que Israel acampou-se em algum lugar, como eu disse agora há pouco, Deus lhes deu experiência das mais diversas. Neste caso, Moisés agora, nesse capítulo que nós lemos, ainda estava vivo. Mas Arão já havia falecido, e este capítulo traz detalhes sobre a morte de Arão que nós não tínhamos no capítulo 20. Aqui repete sobre a morte de Arão, né? No versículo 38 ao 39, vai dizer: então, né, partindo de Cádiz, acamparam o Senhor no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali. Aqui está um registro direitinho. Ele morreu no 5º mês, no ano 40º da saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do mês. Ou seja, ele morreu no dia 1 do 5º mês do ano 40 da saída do Egito. Então aqui tem detalhes que você não vai encontrar cá no capítulo 20, onde registra a morte de Arão, a partir do versículo 22. Você só vai encontrar que em Números 20, a partir do 22, que vai narrar a morte dele, você vai encontrar que então partiu de Cádiz toda a comunidade dos filhos de Israel e chegaram ao monte Or. Conferiu? Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. E aí manda tomar Arão e Eleazar, vestir Eleazar, o filho de Arão, das vestes sagradas, ele veste, e aí ele sobe e vai morrer, tranquilo, e registra que o povo chorou a morte de Arão durante 30 dias, mas não falava a data. E aí a gente vê o registro, tá? Eu queria que você prestasse atenção muito nos livros, principalmente do Velho Testamento, são os registros dos fatos. Registra a data, registra às vezes detalhes. Isso mostra para nós o quanto é importante a gente também registrar as coisas. Gerações futuras vão poder ver e saber, né, das coisas. Então a gente encontra aqui esse detalhe, né, da morte de Arão, que é mais rica em detalhes. Aí tem um registro da data direitinho. Ele morreu nessa data, né, especificada para nós no capítulo 33. Em seguida, Deus começa, irmãos, a dar ordens ao povo de Israel. Tá? Nós vamos ver. Por que eu estou indo assim? Eu vou te explicar por que eu estou indo assim, irmãos. Estou indo assim pelo seguinte. Versículo 1 e o 2 tem um registro importante, que é
as saídas, como foi registrado. Moisés registrou tudo, todo o percurso, de acordo com os exércitos de Israel, como eles saíam, como eles entravam, como eles moviam, paravam. A Bíblia está falando isso. A partir do versículo 3, você só vai ver aqueles lugares onde eles acamparam e de que ponto eles saíram e foram para o outro. Isso vai até o versículo 49, sendo que o 38 e o 39 fala da morte de Arão, com detalhes. Então é por isso que a gente tem que ir assim. Não tem muito o que dizer, né? Não tem muito de riqueza de detalhes para nós nos registros das vezes que eles acamparam e de que lugar, de um lugar para o outro, tá bom? Não tem registro das distâncias. Um outro detalhe importante para você, também não tem registro que eles localizaram esses lugares. Muitos lugares eles localizaram, os locais mudaram de nome. Então, com muito esforço, muito estudo, os arqueólogos conseguiram encontrar alguns desses lugares e nomear. Então, eles descobriram tempos depois que os nomes variavam. Na verdade, tinha monte, igual Monte Horebe, era a região do Horebe, Monte Sião. Então, os nomes às vezes era nome de região e a gente pensava que era o nome de um monte, por exemplo, e não era. Então existe uma contradição. É a região do Horebe, ou região do Horebe. É igual a coisa, vamos pensar assim, que monte que nós temos aqui perto? Que monte? Santa Mônica? O Morro Santa Mônica, lá em... Hein? O Anamora, Pico do Anamora. Pico do Anamora. Então, o Anamora fica em que bairro? Não, o bairro lá é qual? É Anamora mesmo? Hein? É Anamora. Então vamos dizer, antes que não tivesse nome de bairro, por exemplo. Bairro é o ser humano que dá, né? Por causa do monte, né? Tá vendo? Mas aí vamos dizer que não tivesse nome. Mas o pico lá, eles dessem o nome lá, chama Anamora. Aí você estivesse passando ao redor dele, tá vendo? Era uma região é uma coisa, um local é outra. Então, Horebe, Monte Sião, então era região, uma região, era dando a menção de uma região. E às vezes quando há o registro do lugar, por exemplo, como é que nós íamos saber se nós estamos no bairro Anamora ou num bairro qualquer lá perto? Qual bairro que é perto lá de Anamora? Quem conhece Timóteo? Não tem jeito, a gente não conhece, né? Entendeu? É complicado. Vamos facilitar o negócio. Por exemplo, Caravelas e Canaãzinho. Caravelas e Panorama. Se o camarada tiver em cima do morro, na rua que agora chama Amazonas, não é? A rua Amazonas ali. Mas não tinha registro de rua, para você ler o CEP, aquele negócio assim, você sabe que essa rua é tal rua. Então, querido, essas divergências que se encontram, e também os nomes mudaram. Era muito comum, quando um rei conquistava um lugar, mudava o nome. Então você conquistava um lugar, igual você vai ver as cidades que eles vão conquistando aqui, conquista Gileade, eles pegam e põem o nome do camarada que conquistou, sem contar essas dificuldades. Então eram as questões que às vezes a Bíblia parece que é divergente, ela não é. Então nós estamos na rua Amazonas, mas não tinha nome de rua nem nada. E aí? Nós estávamos onde, afinal de contas? Nós estávamos no Panorama ou nós estávamos no Caravelas? Né? E aí outros bairros da cidade também. Para Caravelas é melhor ainda. Não é melhor ainda. E afinal de contas, você está no Caravela. Isso. E tem um detalhe no Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira tem um detalhe. O Pico da Bandeira ainda tem um lado que é mineiro e um lado que é Espírito Santo. Então, na verdade, sem ter essas divisões geográficas, que eu falei que o interesse de Deus aqui, fica claro que não é geográfico e nem é histórico. É um registro para trazer à memória das pessoas alguns acontecimentos ao longo da viagem, né? Ao longo da jornada. E o Pico da Bandeira é um bom exemplo. Parte dele, tem um lado dele que é Minas, um lado dele que é Espírito Santo. E dizem que o lado do Espírito Santo é melhor para você subir, é mais limpo, é mais acolhedor. Eu nunca fui, mas dizem que é. Então eu leio as coisas, porque eu queria subir lá. Porque eu subi lá na pedra em Pedra Dourada, 1.000 não sei quantos metros. Aí eu empolguei e queria subir cá. Eu fiz umas pesquisas, tem que levar roupa de reserva, tem que levar roupa térmica, e se você suar, você morre. Lá em cima morre. Se você vai subindo com a roupinha assim, ó, você vai só com essa roupa, você só, pam. Lá você morre. Lá você pode ter uma temperatura congelante. E se você tiver suado e congelante, acabou. Ali é o seu fim. E são detalhes bobos. Eu pesquisei, eu queria subir.
até chamar meus irmãos que animassem aí, mas acho que hoje eu não consigo subir não, porque esse monte de coberto que eu estou dormindo, eu vou subir onde? Acabou, né? Bem, mas então, irmãos, só para vocês terem uma noção desse detalhezinho, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver, às vezes parece que é divergente, às vezes não é. Então, esse ponto é importante para nós. Agora, então, nós já pulamos para uma outra parte do texto, que é dos versículos 50 até o 52, repetir, diz para você por que nós não pulamos de tão rápido assim, porque esses locais para nós, né, aqui, esses registros locais não tem muito o que trazer de conhecimento, mas em seguida nós temos algo muito importante para nós. Deus dá ordens expressas para a tomada da terra, e isso é instrução importante. Ele lembra dos lugares, é passado, mas de repente ele fala, olha, a partir do versículo 50, ele vira para o povo e diz assim, diz o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, olha bem, junto ao Jordão, na altura de Jericó, exatamente os desafios que eles vão encontrar, Jordão e Jericó. Aí ele fala aos filhos de Israel, quando houveres atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as suas imagens esculpidas, todas as suas imagens de fundição, e demolireis todos os seus lugares altos. Aí é importante para nós, depois de relembrar os pontos de parada, Deus começa a dar expressa ordem com relação à tomada da terra prometida, e diz que assim que eles atravessassem o Jordão, era para eles expulsarem todos os moradores da terra e destruir toda a idolatria, incluindo os lugares altos, que era o lugar das pessoas cultuarem aos seus deuses. E Deus o tempo todo vai pedir, destrói esses lugares altos. Lugares altos eram os lugares das idolatrias, dos cultos idólatras deles. Vocês vão ver, quem já leu a Bíblia mais de uma vez sabe disso, que de vez em quando vai trazer nos registros dos livros dos reis, das crônicas, vai dizer assim, que fulano fez tudo bom aos olhos do Senhor, porém não destruiu os altos. Vocês vão ver. Quem lembra disso? Levanta a mãozinha. Agora você entende por quê. Porque antes de nós que estava na frente da terra, a geração que ia invadir aquele lugar, recebeu de Deus algumas instruções. E vocês, se vocês quiserem acompanhar melhor a leitura da Bíblia a partir daí, guarda isso que Deus está falando. Porque é isso aqui que vai fazer o povo desagradar a Deus e Deus abandonar Israel até hoje. Não, pastor, Deus ama Israel. Sim, Deus ama. Talvez mais do que a mim, mais a você. Por isso também que ele cobra mais de Israel do que de nós. Você vai notar, note isso aqui. É isso aqui que é um calo no pé. Jeremias, por exemplo, vai profetizar muito. Foi o profeta do exílio. O povo, irmãos, está saindo. Olha bem, eu estou adiantando para vocês até a Bíblia um pouco. O povo agora está terminando a jornada de fuga da escravidão do Egito para entrar na terra prometida. Eles vão ficar pouco tempo na terra prometida, e por causa de descumprir isso que Deus está falando, eles vão ser exilados outra vez agora na Babilônia. O povo vai para a Babilônia, vai sofrer. Jeremias fala, os profetas vão falar, vão narrar, hein? Ezequiel, eles vão falar, os profetas vão falar. Então, querido, vocês têm que prestar atenção numa coisa que hoje o estudo traz para nós. Esses registros detalhados mostram o quanto Deus é detalhista, e esse registro detalhado de Deus quanto o que ele cobra do povo de Israel é exatamente o que Deus faz comigo e com você hoje num outro nível, que é a era da graça, o tempo da graça. Hoje não se resolve nada com espada. Deus é o dono da espada, é Ele que corta nós na espada. Hoje não pode cortar ninguém na espada. Põe na mão de Deus, Deus resolve. Mas na verdade vocês notam esse detalhe aí do versículo 50 e 52, a partir do 50 na verdade. Essas instruções que Deus dá para quando eles atravessarem e tomar posse da terra, Ele manda expulsa o povo todo da terra. E aí destrói tudo que é idolatria, imagem, escultura e os altos. Ou seja, Deus queria uma limpeza naquele lugar. Manda expulsar o povo. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, expulsar. Deus não quer ninguém no meio dele. E vocês vão dar conta de uma coisa. Logo no início, eles já vão começar a poupar a vida de gente. Não é à toa que Deus destrói um povo. Não é à toa que Deus destruiu. E nem foi à toa que Deus mandou matar na espada também, porque tem gente menos preparado que lê e fala, mas como é que pode Deus ser bom sendo que Ele mandou matar? Nunca é à toa. Ele sempre foi o dono da vida, Deus dá a vida e Deus tira. Então até os dias de hoje, quando alguém morre, quando alguém falece,
É porque chegou o tempo que Deus disse, está na hora e a pessoa vai morrer. Então a gente vai ver que Deus não é um Deus ruim. Deus estabelece regras para a gente cumprir. Presta atenção nisso, Deus estabelece regras para a gente cumprir. Você já imaginou você viver num mundo onde as pessoas cumprem as regras? Dirigindo o carro na estrada da cidade de Patinga, eu noto como é que acontecem uns acidentes absurdos, porque não se obedece às regras. O camarada socou meu carro, está na oficina meu carro, porque o camarada não obedeceu às regras. E eu fiquei caladinho, vendo ele discutir com o outro, diz ele com o outro que entrou na frente dele. Você viu lá no BO, né, Delfina? E esse foi justificativo e eu que esperei, estou esperando. Na hora que terminou lá, eu cheguei e falei, meu filho, vamos conversar agora. Você machucou? Você está ruim? Ele, não estou não. Eu falei, então vamos falar de dinheiro? Porque eu tenho que ir embora. Eu estava atendendo os irmãos na igreja, rapaz. Fui almoçar rapidinho. Almoçar com menos de uma hora e voltar para atender o pessoal até de tarde. Falei, vamos conversar, eu tenho gente para atender daqui a uma hora. Se você se tivesse mal, nós vamos chamar o SAMU para o bombeiro. Mas então vamos falar de dinheiro. Meu carro está todo arrebentado, sua moto está também. Não foi eu que bati em você que bateu em mim. E aí, vamos resolver? Vamos lá. Mas eu pensei, bandido, se o ser humano obedecesse às regras, ninguém batia de carro, ninguém, moto não batia, bicicleta não batia, pedestre não batia. Gente, tem hora que o pedestre sai de um lugar que você menos espera. Por que não obedece às regras? Anda no lugarzinho. Se o carro não subir na calçada, se o pedestre não vir para a estrada, você imaginou que beleza? Ninguém vai morrer de acidente, né, irmãos? Vai economizar um dinheirão, paciência e traumas. Mas a gente precisa entender, o que a gente vai entender? Que Deus, nesse momento final da jornada, para o início de uma outra etapa, Deus começa a estabelecer regras. E Deus pede tão pouco, irmãos, de nós. Lembra desde o jardim do Éden? Meu Deus, o que Deus pediu para Adão e Eva, senão que eles não comessem de uma única árvore daquele jardim lindo que Deus plantou? Pediu isso para ele e pôs ele para cuidar do jardim. Só. E olha bem, ele fez exatamente a única coisa que Deus não pediu. Hoje nós temos uma base do que pode e que não pode fazer, porque temos 10 mandamentos, né? E desses 10 a gente pega todas as leis que a gente sabe que precisa. E Adão só tinha uma leizinha, podia fazer o que quisesse, né? Podia comer de todas as árvores, da árvore da vida estava lá, aquela árvore bonita que comesse nunca mais morreria. E Deus fala, não come daquela. Mas é incrível. Já li uma história há muitos anos atrás, antes da internet, sobre um sábio chinês, né, que falou para um menino, né, olha, não mexa naquele vaso. Era um vaso virado de boca para baixo. Falou para o menino, não mexa naquele vaso. Eu vou sair e tal, ia fazer uma jornada de não sei quanto tempo, ia voltar, aquele sábio ia voltar. Então ele falou para o menino, o ajudante dele, não mexe naquele vaso. Era um vaso. Vocês vão saber o que é vaso? Vaso grande assim, vaso de barro, sabe? Bonitinho, virado para baixo. Ele foi e voltou. Quando ele voltou, que ele foi olhar o vaso, o menino tinha mexido. Ele falou com ele, você mexeu no vaso que eu falei para você não mexer? Ele, não. Falou que não, mas na verdade ele mexeu, porque tinha um pássaro dentro do vaso. Se ele mexesse, era só mexer, ia voar. Mal ele virou as costas, o menino mexeu. Então, é assim que funciona. Parece que quando a ordem é estrita, não faça, o que acontece? A sua mente te faz fazer. Você fala assim, vou falar um exemplo bom, você fala assim, eu vou fazer dieta. O que acontece? Você endoida a querer comer pudim, você endoida de comer picanha, e aí vem aquela picanha bonita, não, tem que ser bem gorda, maçã de peito com 4 dedos de gordura, igual uma que o pastor postou lá, eu pus nos grupos lá assim, ó. Como é que é o açougue pé na cova? Você comprava aquela picanha e você ganhava o seu funeral. Uma picanha, um tiquinho de picanha, sei lá o que era, maçã de peito, um tiquinho de carne assim, um tanto assim de gordura. É raro contra isso. Então, querido, você fala, eu vou fazer dieta, esquece. É aí que você desespera para comer o que você não comia, numa quantidade que você nem comia. Hein? Parece, e é exatamente, querido, e essas questões espirituais que a Bíblia confronta, e o exemplo de Israel é exatamente o que Deus pedia para eles fazerem, eles não faziam. Uma das pessoas que nos assiste pela internet,
ela mandou uma mensagem, se os irmãos assistirem lá o culto, vocês vão ver lá, se for olharem lá, a pessoa mandou assim: pastor, sabe o que nós concluímos? Ô povinho incrédulo, esse povo de Israel, estão acompanhando o estudo toda a quinta, e concluiu: ô povinho incrédulo, e é mesmo um povo incrédulo. A pessoa chega a citar lá, que se nós, pastor, tivéssemos lá, dificilmente a gente ia ser como eles eram, porque na verdade, o povo viu tanta coisa que Deus fez, e mesmo assim o povo ainda descreu. Então, por quê? Porque existe uma força demoníaca, uma força espiritual contrária, irmãos, que quando Deus te diz algo para não fazer, pronto, acabou, aí que você quer fazer mesmo. Por isso que Paulo chegou a dizer, já não sabia o que ele ia fazer, porque o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Paulo chegou num momento da vida aí que ele falou, e ele desesperado falou: o que eu vou arrumar? O que eu vou fazer com essa morte, né, que habita dentro de mim, que me quer que eu faça o errado? E é isso que acontece o tempo todo. Então aqui você presta atenção, se você quiser fazer aquela leitura, aquele estudo mesmo da Bíblia, como nós estamos fazendo, um estudo não tão profundo, mas um estudo detalhado, anota, porque isso que Deus diz para eles: olha, assim que passar o Jordão, expulsa todos, e Deus diz para expulsar todos, então não era para deixar ninguém vivo, e para destruir toda a idolatria, imagem, todas as culturas, e eram para eles fazer aquilo com muita graça, e destruir também os lugares altos onde eles iam cultuar. Vocês vão ver que de cara eles vão poupar uma mulher que dá esconderijo para eles. E aí eles vão começando a poupar. Poupa uma aqui, poupa outra ali. E aí o povo fica infiltrado no meio deles. E é exatamente o povo que fica infiltrado no meio deles é que leva eles a pecar. Deus diz aqui: se vocês deixarem eles vão ser espinho e tropeço na vida de vocês. E o mesmo acontece comigo e com você. Às vezes nós achamos que estamos fortes demais, irmãos, e que nós aguentamos viver com a pessoa no pecado. Mas eu quero te dizer, não é questão de você ter opinião e dizer que não vai cair no pecado. É porque nós não estamos lutando com aquela pessoa que você convive. Você não está lutando, é espiritual, são demônios, são espíritos. Então você não está lutando com carne nem sangue. Por isso que você fala assim: a partir de amanhã eu não peco mais. E quando você assusta, você está pecando outra vez. Porque não é eu dizer que eu não vou pecar. Não é isso não. É força espiritual que leva um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa serva de Deus cair no pecado. Não é simplesmente porque é isso ou aquilo, não. É porque na verdade são forças espirituais. Nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. É contra principados e potestades das regiões celestiais. Então caímos porque caímos. Caímos porque o inimigo encontra uma brecha e aquilo nos atinge. Não é porque você é mau, o outro é mau, nesse sentido da palavra. Porque na verdade o homem é mau desde a sua meninice, diz a palavra de Deus. O coração do homem é mau desde menininho. Então não existe essa semente do mal em nós. E essa semente quer nos dominar. Essa é uma questão séria. Então anota aí, você vai ver. Se Israel cumprisse isso, caminho livre, caminho liberado para agradar a Deus. Mas como Israel não vai obedecer, vai ser levado cativo. Um detalhe importante é que quando eles cumpriam essas ordens de Deus, Deus dava vitória e dava paz. Quando eles descumpriam, Deus deixava o povo detonar com eles, tá, irmãos? Era sempre assim: faz o que Deus mandou, Deus protege. Não faz, Deus tira a proteção. Então esse caminho, isso nós vamos encontrar o tempo todo a partir de agora na leitura da Bíblia. Também, irmãos, outra instrução com relação à posse e à entrada da terra era que eles deveriam sortear as terras entre eles, de maneira que as tribos maiores recebessem mais terras e as tribos menores recebessem menos terra. Essas regras de assentamento foram apresentadas anteriormente no capítulo 26. Na verdade, Deus disse isso lá no capítulo 26, versículos 52 ao 56. Agora ele está repetindo. Por que ele está repetindo? Porque agora o povo está para entrar. E um outro detalhe: além de o povo estar para atravessar, sabemos que Moisés não vai estar no meio deles para controlar ou para corrigir qualquer erro. Então agora essas repetições é também para que Josué fique sabendo que ele que vai conduzir o povo, e Eleazar, que é o sacerdote, fique sabendo das regras que Deus está dando, porque tudo vai ficar na mão de Josué, o sacerdote, Josué e Caleb, líderes, e de Eleazar, o sacerdote. É lá que eles vão ter que cuidar de cumprir as ordens espirituais e cumprir as ordens de assentamento. Quem é que vai entrar, quem vai tomar posse dessa terra, quem é que não vai. Com um detalhe, tá, irmãos, que eu quero lembrar os irmãos. Quem esteve na semana passada sabe disso. Na verdade, aqui
Deus está dizendo que a terra a posse seria tomada por sorteio. Mas tem um povo que não vai entrar no sorteio. Quem é? Quem se lembra? Exatamente, capítulo 32. Esses que escolheram ficar antes do Jordão, que é Rúben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Esses não vão entrar no sorteio. Olha bem as implicações deles terem escolhido ficar fora. É sério, irmãos. E Deus permitiu. Eu quero que vocês entendam como Deus é bom e Ele nos permite, às vezes, tomar certas decisões e administrar as coisas, às vezes, do nosso jeito. Não foi sorteio, eles escolheram. Eles viram que a terra era boa, cresceram o olho gordo e falaram: deixa a gente aqui, porque aqui é terra boa de gado, nós mexemos com gado. Porém, eles vão ficar fora do propósito de Deus, que era sorteio. Não sei como era esse sorteio, não dá para a gente saber. A verdade é que foi sorteio, não se sabe como, mas Deus deixa muito claro que é por sorteio. Então essa é outra regra, tá? Sortear a terra de maneira justa. A maneira justa é: quem tinha mais componentes na sua família, mais membros na sua família, mais terra. Quem tinha menos gente na família, menos terra. Então foi uma divisão justa. Não é igual hoje, por exemplo, que você encontra, às vezes, uma família com 15 pessoas que tem 1000 alqueires de terra. E tem uma família que tem 15, tem 20, 30, que não tem onde morar. Paga aluguel. Isso é importante, querido, tá? Será que esse era o desejo de Deus para nós hoje? Para nós, eu quero dizer, por nós, habitantes da terra. Não estou falando de Brasil, especificamente. E a gente sabe que quanto menor é a diferença de distribuição dos bens num povo, melhor vivem as pessoas. Essa divisão louca em que um camarada ganha 200 mil por mês e o outro não ganha 500 reais, é que provoca essa pobreza e essa crise que a gente tem. Existem países aí, queridos, que o presidente, que os deputados, os camaradas ganham igual a qualquer outra pessoa. Eles vão de trem para o trabalho porque não tem nem carro oficial, como diz no Brasil, eles têm. Tem país na Europa que o camarada, e lá todo mundo vive muito bem. Lá todo mundo tem de tudo. Por quê? Porque não existe esse negócio. Se você tem um cargo público no lugar daquele, você está fazendo meio que um favor. É algo que é público. Você interessou pelo bem comum, eles elegeram você dá lá 4 anos de serviço, não importa quanto, que eu não sei o tempo, terminou ali, você deixou uma marca, mas você sacrificou você mesmo. Então, irmãos, quanto menor essa diferença, mais justo é um povo. E a gente vê a sabedoria de Deus. Olha, Moisés, quando o povo entrar, faz o seguinte: família mais numerosa, mais terra. Família menos numerosa, menos terra. Justiça de Deus operando. E a gente sabe que no início da igreja, na igreja primitiva, a Bíblia registra que os apóstolos vendiam suas fazendas, suas propriedades, depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos como se fosse oferta, e ali eles distribuíam entre eles, né? Quem tinha 2 túnicas dava uma para alguém, e eles tinham tudo em comum, permaneciam juntos na oração e até no comer, no partir do pão. Isso é um princípio que a igreja no início também caminhou nela: justiça. Só que a gente sabe que nós perdemos isso, né? Perdemos totalmente essa justiça linda e maravilhosa de Deus. E às vezes o meu coração dói. Eu fico pensando: meu Deus, será que é bom você ter e saber que o outro não tem? O que a gente pode fazer para construir um mundo melhor? Eu fico pensando: meu Deus, se eles lá em cima não doer no coração deles lá, que está muito desproporcional, e começar a abrir mão. Eu gostei de ver, agora eu não sei falar se é do Supremo Tribunal Federal, quem é. É uma pessoa, autoridade, já vai fazer o planejamento para o próximo ano, sem reajuste para eles, para os ministros. Só não posso falar o nome agora, mas é uma mulher. Falei: gente, coisa boa, Deus ajude que seja. E que todos os órgãos oficiais tenham este mesmo sentimento. Eu não quero que eles ganhem mal, não. Eu só quero que parta das autoridades, eles entenderem que essa diferença causa uma desgraça muito grande. Olha para você ver os complexos, as comunidades de Rio, essas grandes capitais. O camarada, você olha assim uma imagem aérea, você vê lá um condomínio de luxo colado no morro de uma favela. É inacreditável, querido, uma diferença. É injusto isso. Causa revolta. Eu não quero dizer que o outro que trabalha feito louco não deva morar num palácio, mas eu quero dizer que a gente precisa
distribuir isso de certa forma que vai dar graça. Você sabe que o pobre, se você der para ele o dobro que ele ganha, não, ele faz festa pro resto da vida. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que o outro que trabalha muito, estuda muito, prepara muito, acorda cedo, eu não quero dizer que aquele camarada deva viver mal. Eu estou dizendo é que devemos só quebrar essa diferença. Dá para o pobre o dobro que ele ganha, para você ver se ele não vai comprar carro, não vai comprar tudo. Compra. Conseguiu quebrar essa diferença? Foi uma compração de carro, foi uma compração de geladeira. Você sabe o que eu estou falando? Vou falar muito, não em Deus, camarada, então, me come aí vivo. Mas você sabe o que eu estou falando? O camarada conseguiu, quando ele conseguiu tirar o IPI das coisas industrializadas, meu Deus, você vendo que loucura, a gente comprou em geladeira, comprou televisão, isso circula a riqueza, aí a companhia de energia vai ganhar mais dinheiro, a companhia de energia vai ter que contratar mais alguém, só porque aumentou o número de geladeira. Olha para você ver. Aí o camarada que estava doido querendo comprar um carro, pôde comprar um carro, ele compra um carro, olha gente, o dono do posto vai ganhar, a refinaria vai ganhar, o transportador vai ganhar, vai ter que empregar mais gente, vai ter que abrir mais postos. Querido, é uma linha que se Deus tocar no coração das autoridades, a gente tem um país melhor, só se eles resolverem dar uma diminuída nessa diferença. É isso que é igualdade, é isso que é igualdade. E você está vendo isso na Bíblia, eu estou falando isso para você, não é que eu estou querendo entrar em política. É porque quando Deus dá essa instrução para Moisés, para Moisés passar para Josué e para o povo de Israel, você vê que Deus é dono de toda a ciência, toda a sabedoria. Como é que pode? Eu disse para vocês que um dos fundamentos para Deus também criar o jubileu, que a pessoa lá, se a gente seguisse os princípios de Deus, irmãos, a terra seguiria sendo de Deus, não de ninguém. Porque você podia explorar a terra 50 anos, depois tinha que devolver para o dono dela. Olha que coisa mais linda. Imagina se fosse assim. Terminasse 50 anos, a terra voltasse para o dono dela. Nenhuma família ia ser necessariamente pobre para o resto da vida. Porque eu conheço, eu que novo de idade igual sou, conheço muita gente que perdeu o seu imóvel por causa de uma desgraça que aconteceu, teve que gastar o dinheiro, nunca mais conseguiu. Sei de gente que tinha família, fazenda e perdeu fazenda, porque teve um momento difícil de burrice na vida e perdeu, nunca mais conquistou. Mas o princípio de Deus era, você ia explorar a terra 50 anos, depois ela voltaria para o primeiro dono dela. Aí o outro que quando adquirisse 50 anos, e sempre ia voltar, era o ano do jubileu. Justiça, irmãos, Deus é justo. Se a gente seguir os princípios da palavra de Deus e aplicar na nossa vida pessoal, nós também seremos mais justos. E aí é onde eu não perco a fé. Eu posso ser uma gota d'água no oceano, mas eu quero ser essa gota d'água. Amém, queridos? Não é querer mudar o mundo, mas é querer se mudar. Eu não tenho a perspectiva de mudar o mundo, mas tenho a perspectiva que eu posso ser diferente, posso ser justo. E eu tenho tentado plantar essa justiça com quem eu convivo. Né? E toda oportunidade que eu tenho, eu planto os princípios da palavra de Deus, de dividir, de ser honesto, ser justo, é seu, é meu, amém, querido? Limite, precisa de ninguém, nós criamos isso em nós. Então, querido, veja bem como é que Deus faz, né? E essas regras de assentamento já haviam sido apresentadas e Deus agora repete para eles, que estão chegando na terra. Não é nosso assunto aqui, mas acabou entrando. Então eu queria para você ver como é que é, tá? É para vocês verem que por isso que falta aqui embaixo, por isso que falta atendimento. Morreu uma menininha em São Paulo, a menina foi mordida de escorpião, numa cidadezinha pequena. Colocaram ela no carro da prefeitura e levaram para a cidade. Chega lá na cidade, não tinha o soro, porque na verdade o soro estava numa cidade maior, tipo a sede regional. Aí, ao invés de pegar a menina daquela cidade e mandar ela para outra, não, teve que esperar vir um carro da cidade dela, porque existe um protocolo que é a cidade de origem que tem que pegar. Nesse intervalo a menina morreu, porque se ela tivesse tomado o soro, ela não teria morrido. Isso é o país que eu e você vivemos. País que a gente... Mas não adiantou, porque demorou 3 horas. 3 horas. Querido, vou desenhar para você outra vez o que aconteceu. O menino morava numa cidadezinha aqui. Picou o escorpião, correram com ela para a cidade pertinho aqui. Não tinha o soro. Tinha que levar ela para a cidade de lá, que aí, lá tinha o soro. Aí, só que ela não podia, a bendita ambulância desse hospital, não podia levar, porque tinha um protocolo que não dizia. Aí mandaram para cá, o de cá demorou a vir, não importa por quê. Quando pegou a menina que levou, já não deu tempo. Eu pus no meu carro e saía doido levando. Eu já fiz demais da conta. Eu não posso ver acidente. Eu nasci antes do SAMU, saí, eu levava a gente.
Aí nasceu, não, Edgar, você não pode ver um acidente. Aí nasceu, falava assim, falei, não posso, tem um coração que eu quero salvar a vida, sabe? Eu tenho isso em mim. Isso valeu a pena, porque logo quando surgiu o SAMU aqui, eu atravessando na Avenida Celinho José de Salles, tinha uma batida do outro lado. Aí eu parei meu carro, corri lá, só lembro quem estava lá, irmã Penha? Era a irmã Penha Ponciano. Não sei como é que foi, o Ponciano bateu o carro logo no início do SAMU. Aí eu falei, não, tem que ir lá ver, nasceu. Ih, diga, que é isso? Parei o carro, atravessei. Quando eu atravessei, eu vi a Penha Ponciano, nem lembro como é que foi o acidente. Aí a Nasceu até foi no SAMU com ela, acalmando a irmã Penha, e levou, e olhou direitinho. E é um instinto de salvar a vida que Deus dá para a gente, e é perigoso, tem que ter até sabedoria para não entrar na frente de um tiro, uma faca. Mas é um absurdo, a menina de 3 anos morrer, não, filho de Deus, podia. Eu levei nosso irmão aqui da igreja, morrendo de dor, para a UPA. O camarada chegou a deitar e rolar no chão sujo da UPA, e ninguém fazia nada, e revoltou todo mundo lá dentro, o povo xingava e brigava, porque o brasileiro em si, ele quer ajudar, mas o sistema é podre. Aí eu fui lá na menina, mais uma vez, já tinha ido antes, falei, minha filha, faz favor. Aí ela, falei, e o fulano ali que eu estou com ele, o Marconi? Ah, vai ter que esperar. Aí Deus me deu sabedoria. Lá estava sentado assim, a portinha da UPA é aqui. Eu olhei para ela e falei assim, Deus me deu sabedoria. Eu falei para ela, eu ouvi o nome dela, não lembro qual. Eu falei, dá uma olhadinha no rosto de todo mundo está ali. E ela, Deus deu autoridade. Ela olhou, eu falei, calma assim. Ela olhou mesmo. Eu falei, olha bem, estão todo mundo doente. Mas olha, estão rindo, estão brincando. Agora, olha o meu irmão que eu trouxe ali, rolando no chão, sujo de dor. E está gemendo e gritando de dor. Falei com ela, existe um protocolo, existe uma lei que a pessoa que está mais grave deve ser atendida melhor. Aí ela travou, não falei, de jeito, irmão, não briguei nem nada. Falei, existe uma lei, existe um protocolo que a pessoa que está sofrendo mais tem que ser atendida primeiro. Pode ser que eles estão pior do que ele, pode ser que tenha alguém morrendo aqui de coração, mas olha a carinha dele. Falei, minha filha, e aí? Mas valeu, meu Deus deu autoridade espiritual. Ela travou um pouquinho. Não, eu vou chamar, ele vai vir agora. Pronto. Mas é preciso você fazer drama. Não era normal de dar uma olhadinha lá, bendita, ganha para isso, ganha. Aí você vai me dizer, mas esse vive revoltado, ganha mal. Então larga o serviço, dá para outro. É o que eu digo, quando eu chego numa loja que eu sou recebido num cara feia, eu falo mesmo, peraí, sai do serviço, dá para outro que tem a cara alegrinha. Sim. Então, querido, é o sistema brasileiro nosso. Podre, né? Literalmente podre. E Deus aqui está instituindo um princípio para eles, né? Muito bonito, que eles deveriam seguir. E o texto vai terminar, irmãos, exatamente dizendo, isso aqui está errado, tá? É 5. O texto vai terminar exatamente com Deus Todo-Poderoso advertindo outra vez que eles deveriam expulsar completamente o povo da terra. Caso contrário, os que ficassem seriam tropeço e espinho para eles, e o que levaria Deus a tratá-los exatamente como fez com aquele povo da terra. Se você for ler aí, você vai ver assim, Deus dizendo, se porém não expulsardes os moradores da terra de diante de vós, os que deixardes entre eles vos serão por farpas nos vossos olhos e por espinho nas vossas carnes. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. E aí o 56 termina, e será que farei a vós como pensei fazer a eles? Ou seja, Deus está mais uma vez divertindo, destrói o povo, não deixa ninguém no meio de vocês, porque se ficar vai ser tropeço. E na verdade a gente sabe que leva eles a adulterar, leva eles a misturar, casar com adultos, famílias adultas, nasce filhos adúlteros, e aí segue idólatras, e aí Deus acaba punindo o povo severamente. E eu me atreveria a dizer que até hoje Israel sofre e paga caro, por continuar duro, né? E ter deixado gente viver no meio deles. Por que existe aquelas guerras lá para o território em Israel? Gente que ficou no meio. Deus falou para não deixar. E fica aquela disputa doida e ninguém consegue, ninguém resolve. Por quê? Quem vai resolver é Deus. O problema deles é com Deus. Desde essa época. Quando eles entraram, Deus falou, destrói tudo. Não fica nada. Não destruir os altos, não destruir as idolatrias, e além do mais deixou a mulher viva lá no meio deles. Deus falou para destruir tudo, porque você deixou, misturou, casou, criou famílias, agora a guerra está lá, todo mundo querendo disputar aquele pedacinho de terra. Ninguém entende como é que um pedacinho de terra mais deserto do que terra fértil é tão disputado. Está aqui, é briga de família. Em briga de família o que acontece? Em briga de família o que acontece? Hein? Ninguém mete a colher, né?
Então, isso é lá, é briga deles, espiritual. E não adianta, querido, você não vai ver solução para aquilo enquanto Israel não reconhecer o domínio, a soberania e a autoridade do Deus eterno que deu aquilo para eles. De que voltar o coração de fato para Deus, Deus vai resolver. E para complicar a situação deles, eles ainda negaram uma outra coisa. Agora não é só voltar para Deus, agora tem que voltar para quem mesmo? Quem lembra? Jesus, tem que reconhecer Jesus que já vê, ele já fica para trás. Agora o trem está virando uma bola de neve. Aqui era simples obedecer isso que Deus mandou. Agora, além de voltar a obedecer tudo que o Senhor mandou, eles têm que reconhecer Jesus que veio por conta deles. E eles insistem em não reconhecer o Senhor. Então assim Deus diz para eles, né, irmãos? Deus coloca bem claro para eles o que eles deveriam fazer. Mas eu adianto para vocês então aqui, 2 Reis 25. Infelizmente o povo desobedecerá a Deus e não destruirá os povos da terra de Canaã. Por isso Deus os levará cativos à Babilônia e sofrerão por causa do seu pecado. Estou adiantando lá na frente, depois de Samuel, depois de todos esses livros correrem, né, que Samuel é que vai ungir o rei de Israel. Depois de Samuel, lá em 2 Reis, vocês vão ver que a coisa bagunça. Na verdade começa a bagunçar em 23, no 2 Reis 23, quando os reis se unem lá e começam a rebelar contra Deus. Aí o trem fica feio. E aí no 25 você vai ver o que acontece. Pronto, é levado cativo. Israel é levado cativo para a Babilônia. Coisa que não precisaria acontecer se o povo obedecesse ao Senhor. Mas não foi o que eles fizeram. Então nós podemos concluir, entre muitas coisas, irmãos, que é possível ver a mão do Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Soberano em todas estas jornadas de Israel. Em cada ponto é possível ver a manifestação da mão poderosa do Senhor. Assim como o Senhor disciplina o seu povo passo a passo nas jornadas, porque em cada jornada Deus aplicava disciplina no povo e ensinava o povo, devemos também saber que Cristo nos disciplina a cada dia. A cada dia, meu Deus me disciplina, o Senhor Jesus me disciplina e te disciplina. E Ele faz isso para o nosso bem. Então, querido, quando acontecer algo com você, entenda que é Deus disciplinando você e te ajudando. Ah, o carro estourou o pneu. Vamos glorificar a Deus. Deus está nos disciplinando, nos criando disciplina em nós. Ah, aconteceu igual ontem, eu estava chegando aqui, o carro quebrou a embreagem. Por que eu vou xingar, amaldiçoar, chutar o carro e logo dizer que o diabo está armando para cima de mim, por isso que o carro estourou? Não, rapaz, muito pelo contrário, Deus está me disciplinando, Jesus está me disciplinando. E além do mais, foi bom que quebrou o cabo aqui. Se quebrasse na BR, lá onde não tem linha telefônica. Mas não, a gente não entende que cada momento, cada passo, cada dia nosso, Deus, o Senhor Jesus está nos disciplinando. Isso é disciplina. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E não murmures, porque o povo de Israel murmurava demais e Deus não agradava. Amém, queridos? É isso então o estudo de hoje. Semana que vem, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor estabelece as fronteiras de Canaã. E aí vamos seguindo passo a passo, sabendo que nós só temos até o capítulo 36. Depois nós vamos entrar no livro de Deuteronômio. E a Bíblia é muito boa para ler, tá? A gente não pode falar tudo, irmãos, mas se eu pudesse trazer tudo que eu pesquiso para a gente, mas numa hora é pouco. Mas é muita coisa de valor que a Bíblia traz para nós, amém? Pai querido, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor aplique os ensinamentos da Tua Palavra ao nosso coração, nos ajuda a viver de acordo com a Tua vontade. Estamos aprendendo com Israel, que o Senhor dá regras para nós, e em cumpri-las a bênção, mas também não cumpri-las, o Senhor se entristece. Eu quero te pedir que nos ajuda a viver as regras que nos são impostas pelo Senhor, pela nossa nação, para que nós tenhamos um país justo, assim como o Senhor nos mostrou nesse texto. O Senhor ama a justiça. Ajuda-nos, ó Deus, a ser justos, tanto quanto nós queremos ter um país justo. Que comece em nós sermos justos para a glória do Teu nome. Muito obrigado, mais uma vez eu te agradeço. Peço pelo evangelismo amanhã que seja a bênção, que vidas sejam tocadas, sejam transformadas para a glória do Teu nome. Muito obrigado mais uma vez. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?